Se tu é empresário e sente que tem potencial de melhorar os teus resultados, mas não está conseguindo dar o próximo passo para crescer a tua empresa, fica aqui com a gente hoje, porque a gente, nesse episódio, vai abrir o jogo e te contar qual o segredo para conseguir escalar os teus resultados. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a jornalista Luíse Baini e nesse episódio a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Anderson Urbim, que há mais de 20 anos é executivo e consultor de grandes empresas, então vai ajudar muitos empresários aqui hoje. Muito prazer, Anderson, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Luíse, obrigado pela oportunidade, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí. E a gente sabe que na vida de empresário, as dores e as delícias de ser um, né? Então tem muita coisa pra gente falar por aqui, porque a gente sabe que os bastidores da gestão não são fáceis, então vamos trazer algumas dicas e alguns insights que com certeza vão ajudar muitos empresários hoje. Isso aí. Anderson, já quero começar a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, tocando lá na ferida, naquele calcanhar de Aquiles, né, do empresário, porque a gente sabe que muitos empresários cometem erros e não conseguem olhar para trás e identificar que erros são esses. Então, com toda a tua bagagem, com toda a tua trajetória, conta pra gente, na tua opinião, qual que é o principal erro que um empresário comete hoje e que acaba prejudicando a saúde do próprio negócio? Sim, Luíse, quando tu fala erro do empresário, né, sempre fico pensando também que ninguém entra dentro de um negócio para errar. E ele tá todo dia tentando acertar, ele tá ali batalhando, tá tentando fazer o certo. E isso, tanto ele quanto a equipe dele, aquelas pessoas que ele traz. Mas, por vezes, ele esquece, até porque ele é consumido pelo operacional, ele esquece de acompanhar números, ele esquece de olhar isso, porque o operacional, ele realmente é maçante, ele é pesado. E, às vezes, só parece assim, eu vou botar a mão, vou trabalhar, e isso vai gerar resultado, tá? E a dor que acaba vindo logo ali na sequência é o que a gente diz assim, eu trabalho e trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Por que isso acontece, né? Como que acontece? Então, essa é uma dor, é uma reclamação constante que eu acabo vivenciando dentro dos clientes, porque eles têm, poxa, eu faço tudo certo, eu me dedico, tento contratar boas pessoas, mas esse resultado por vezes não vem, tá? Então, posso dizer que isso é um dia a dia, tá? E não é numa pequena empresa isso acontece. Por vezes, em grandes empresas, isso também por ele não acompanhar os números, por ele não ser capaz de estar empoderado, né, das informações adequadas, o seu demonstrativo de resultado, os seus balanços, os seus indicadores, que é como se fosse um painel de controle para ele controlar aquela empresa, tá? Então, esse sim é um erro, digamos aí, que passa no dia a dia. Até porque quando tá muito preso ali ao operacional, tu não consegue ter uma visão macro do negócio, né? Fica tão focado na micro tarefa que acaba perdendo um pouco essa visão periférica, né, de como andam as coisas. E tu citou um ponto importante, que é essa questão do empresário estar muito ligado ao operacional. Tem líderes que acabam centralizando muitas responsabilidades, pegando para si todas essas tarefas, e isso muitas vezes pode ser um tiro no pé, né? Ele tu consome tempo, né? Eu acho que o tempo é o mesmo, né? Tanto que tu tá fazendo uma etapa gerencial de liderança, quanto tu fazer uma etapa operacional. Quando dentro dos clientes, até tem um clichê que a gente diz, tu é caro para estar fazendo isso, tá? Presta atenção. Por que tu é caro? Porque aquela área, aquele setor, ele precisa de uma liderança, ele precisa de um protagonista, alguém que esteja no dia a dia pilotando aquela quantidade de pessoas que tem ali. Porque é com pessoas que tu faz riqueza. Então, ter essa lembrança, esse alerta de tu desenvolver pessoas e tu não ficar... Já foi a época que o empresário ele é possuidor da informação e ele tudo sabe, ele tudo conhece, ou ele fica também tolindo a equipe dele. Acho que hoje, e os exemplos de sucesso que eu encontro no dia a dia, são aqueles que conseguem transcender isso, entender que ele precisa de pessoas boas, pessoas melhores do que ele, inclusive, que façam ali
como diz assim, uma superação da empresa. E tu com esse conjunto, dessa montagem de inúmeras pessoas boas que estejam a fim de fazer, que acreditem e participam também dos resultados, tá? Acaba ali na frente entregando um resultado positivo para esse empresário. Mas ele precisa soltar esse timão, né? E é um desafio para esse empresário ter a entrega, ele acreditar. Claro que isso tu não faz só com vontade, só com coração. Tu faz com metodologia. E é isso que, no nosso dia a dia de consultoria, acaba vivenciando e apoiando os empresários, direcionando eles para fazer, tu precisa empoderar aquela pessoa, tu precisa gerir ela. E gerir é uma etapa de controle, que tu vai ali, vai fazer um checkpoint, vai fazer uma reunião 1 a 1 para tentar entender qual o momento que aquele funcionário, aquele colaborador está, para tu conseguir desenvolver ele, para levar ele para um próximo nível. Aí é alinhamento de sonho, tá? Onde ele vai estar... a empresa, ela é um ambiente onde ele vai realizar os sonhos. E isso faz toda a diferença. Porque aí tu não tá com aquela coisa, eu sou o proprietário e tu é o empregado. Eu tô te dando a oportunidade dentro desta empresa de tu realizar teus sonhos. Como? Não é só dinheiro, né? A gente sabe que como diz, reconhecimento, é resultado, é entrega, é conquista, é tu chegar numa linha de chegada, sabe? Tu ultrapassar, poxa, isso nós conquistamos juntos, tu ter grupo. Então, esse é, sem dúvida, um desafio hoje que o empresário precisa soltar esse timão, entregar para suas equipes, tá? Mas, vamos lá, para soltar esse timão, deixar o funcionário ter liberdade para crescer, ele precisa confiar nessa pessoa. Sim. E aí, antes de confiar, tem um processo muito importante, que é o processo de seleção, de contratação, para conseguir ter realmente uma pessoa que esteja ali do lado, que seja o braço direito, braço esquerdo, enfim, né, que realmente o empresário possa se apoiar e ter confiança. Como fazer isso hoje em dia, né, que a gente sabe que tem muita gente no mercado, mas muitas vezes os empresários não conseguem encontrar essas pessoas certas, né? E isso pode ser também um tiro no pé para o negócio. Então, como saber e o que levar em consideração na hora de chamar alguém para o time? O processo de recrutamento e seleção, ele como diz, antigo e básico, essencial. Por vezes era sempre aquilo, eu preciso confiar na pessoa, tá? Confiança, até eu diria que é inegociável, tá? Não tem, ou eu confio ou não confio. R$1 e 1 milhão é a mesma coisa. Então, sempre a confiança, tu pensa assim, alguém que vai te pegar algum valor. Mas não é só isso, tá? É alguém que tá te colocando daqui a um pouquinho em risco, colocando em risco a tua empresa, o teu negócio e deixando uma exposição, tá? Exposição de imagem também. Mas tu precisa estar também conectado com tu entender as competências que aquela pessoa pode que ela pode trazer dentro da sua mochila, né? E aqui a gente diria os termos de hard skill, de soft skill, que são, como diz, essenciais e importantes para que tu leve em consideração no momento da entrevista, para tu compreender o que é o ponto forte daquela pessoa, o ponto fraco dela também, tu entender o que ela pode agregar dentro do teu negócio. Já foi aquela época que eu trazia uma pessoa para fazer isso apenas. Não, hoje é múltiplo, tá? Tu vai da sala para a cozinha, tu atende diversas áreas. Claro, não estou aqui também generalizando. É importante também aquele que faz tudo não faz nada, né? Mas tu precisa ter endereçamentos, mas outras entregas, tá? Que se tu conseguir entender isso na entrevista e tu colocar, como diz assim, também uma boa amostra, que tu vai ter 3 boas pessoas, e para isso, aquilo que em algum momento tu já ouviu até a gente mencionar que utilize especialistas para fazer isso. Não dá para tu resolver um problema tão importante que é recrutar pessoas com chazinho, que a gente diz. Chama um especialista para fazer isso, aquele que é bom ninja naquilo que faz. Sim. Bom, tu fazendo isso, vai ter boas pessoas, boas opções, e depois é desenvolver, né?
essa pessoa, ela entra eu chamo de marco zero. Bom, a partir daqui, o que tu tem que revisitar o plano dela? Revisitar ela daqui a 3 meses, botar numa reunião de avaliação, onde tu avalia, mas ela te avalia também. Quando eu te digo avalia o empresário, avalia a empresa, avalia o ambiente e refaz o casamento. Ela refaz as combinações, isso é relevante porque tu vai ter entregas melhores, tu vai ter gente feliz, clima organizacional tão importante. Ter uma pessoa, a gente fala um seca-grama, aquele que tu coloca em cima, ele deixa a grama preta. Não dá, gente. Tu precisa estar com animação, estar com empolgação, não é uma festa. Tem um empresário que um dia ele disse para mim assim, passei do limite, a empresa virou uma festa, tá? Mas a gente cuidou e recolocamos dentro do ambiente de profissionalismo necessário, importante, para tu atingir os resultados. Mas recrutar é trabalho de profissional, tá? E ler bem a pessoa e vai ganhando confiança. É um namoro que vai virar um noivado e vai virar um casamento. E ninguém termina, né? É uma construção. Ninguém, eu não tô saindo daquela empresa. Se tu consegue fazer boas conexões, essa pessoa ela fica por longa data, tá? E essa construção desse relacionamento, dessa confiança, também se dá muito pela forma como o líder vai gerir a equipe, né? Conversar, dar feedbacks, inclusive mostrar o que tá esperando, né? Qual que é a sua expectativa, qual que é a missão. Acho que isso é importante, deixar bem claro também o que se espera daquela pessoa. Sim. Porque senão, a pessoa não vai saber para onde tem que ir. Então, o líder também tem que estar ali fornecendo todas essas informações e dando todo esse suporte, sim, principalmente no início, né? Esse é como tu trazer uma pessoa para trabalhar na tua casa, né? Ela não conhece ainda o teu jeito, não conhece as tuas manias, a tua forma de agir. Lógico que quando falamos é importante também tu usar ferramentas, né? Faz uma boa análise anterior, utiliza ferramentas, até um bom psicólogo que pode apoiar nesse recrutamento. Para quê? Para que tu te antecipe no perfil daquela pessoa. Tu já entende que não dá para chegar desse jeito, tá? Porque ela tem um perfil assim, ou ela tem um perfil mais de liderança, ou é aquela pessoa que tu vai ter que tocar ela, tá? Tu vai ter que... ela sabe produzir, mas ela não vai oferecer um protagonismo, tá? Então, para isso, tu entendendo, tu compreendendo e alinhando constantemente, tu fazendo, como tu falou, um feedback, um follow bem montado. E o follow não pode ser uma puxada de orelha ad eterna, que a pessoa se sente hostilizada, né? Ela tem que perceber que aquilo ali tá fazendo bem para ela. É um avanço, ela tá dando, como a gente falou, um próximo nível, né? Então isso é sempre bem-vindo. E o funcionário se sentir bem no ambiente de trabalho é um ponto muito importante para quem deseja construir um negócio sólido, inclusive lucrativo, né, sustentável ao longo do tempo. Acho que passa também por cada um de dentro da equipe também estar se sentindo motivado, como tu disse, não precisa ser a festa, né, isso, a balada, até porque se perde um pouco o foco, mas também não precisa ser um velório, né, um ambiente onde as pessoas não se sintam bem. E eu queria entrar nesse ponto contigo, que é sobre a cultura organizacional, né? Até que ponto isso pode ser fundamental para o sucesso do negócio, de se construir um ambiente saudável em que as pessoas queiram estar e queiram colaborar junto, né? Isso faz diferença para o negócio. Cultura, eu digo que ela é a palavra da vez, propósito e tal, mas ela sempre esteve presente dentro das empresas. O empresário que entende isso, que lê, que é com pessoas que ele vai fazer riqueza, que ele precisa ter aquela turma animada e, quando eu digo assim, se entendendo, não estou dizendo que elas não precisam se amar, mas não podem se odiar também.
elas precisam ter esse alinhamento, elas precisam dar certo nesse dia a dia. É o local que aquelas pessoas mais vivem, elas estão mais tempo dentro do trabalho ou vivenciando, porque hoje tem um trabalho remoto também, mas tem gente que passa o dia inteiro na frente da tela conversando com outras pessoas, né? Então, essa combinação, ela é essencial. E ao mesmo tempo a cultura, ela é um pouco do direcionamento que o proprietário dá, e esse é aquele que está lá na frente do barco dizendo para que lado a gente deve ir. Então esse alinhamento até estimulo muito isso, que o empresário ele precisa de tempos em tempos fazer uma reunião com a equipe dele, que é quase o técnico organizando com os jogadores como vai ser a partida, dizendo os desafios, dizendo as coisas que também a gente tem, as nossas fortalezas, o que nós somos bons, né? Para que ele consiga construir este ambiente, e esse ambiente que seja protagonista, que vá dar resultado. Falando em lucro, ele é essencial, tá? Ele é importantíssimo. E o empresário, ele precisa estar, ele e toda a sua equipe, também alinhada com isso, tá? Como que a gente batalha para atingir esse resultado? Porque às vezes ele é um pouquinho todo dia, e aí lá no final do mês ele atinge um resultado. Mas para que tu conquiste isso, ele é como diz assim, uma soma de ações do teu dia a dia, e tudo isso está neste ambiente, que é a cultura, que como diz assim, alicerçado pela orientação daquele empresário, tá? Eu contratei pessoas para vir aqui trabalhar e elas têm que tocar sozinha. Isso não funciona assim. Cada pessoa ali é um filho para ele cuidar. E o filho, tu tem que saber se ele fez, tu tem que acompanhar, mas eu paguei, eu acredito que ele tinha que estar fazendo, tá? Ok, orar e vigiar, e constantemente temos que estar fazendo, um follow, usando uma ferramenta de Scrum, fazendo ferramentas que tu tem a tua alternativa, a tua disposição, né, para evoluir esse ser humano. Onde chegamos nisso tudo? Chegamos num resultado. Que aí a comemoração ela tem que ser junto também. E aí tu conecta esse empresário a um ambiente que aquelas pessoas estão animadas, estão felizes, e aí fala um pouco de clima também, né? Clima e conexão, né, que foi uma palavra que tu citou aqui, que eu acho que é bem importante, gerar essa conexão, estar próximo, conversando, dando feedback, trocando ideia. Acho que tudo isso contribui para esse trabalho de formiguinha, para a soma dessas ações que lá no final vai fazer algum sentido, né? Vai ter um resultado. Então esse ponto, sem dúvidas, é super importante para a saúde dos negócios. Mas quero também te perguntar sobre outro aspecto, Anderson, que enfim, também tem a ver com essa questão da saúde do negócio, que é, na verdade, os acontecimentos que a gente está vivendo, o nosso cenário político, econômico do nosso país, as situações que estão acontecendo. A gente veio aí de pandemia, né? A gente veio aqui no Rio Grande do Sul, da enchente. Então, os empresários também sentiram muito e sofreram demais. Infelizmente, a gente viu várias empresas fecharem as portas aí. Mas também tem o outro lado, né? E a gente sabe de várias histórias de empresários que cresceram mesmo em meio a momentos de crise. É possível isso? Como administrar num período difícil como esse que foi da enchente, para tentar sair mais forte dessa? Sim. Luíse, eu digo que eu ouvi isso há muito tempo, tá? Desde empresas da família, que tu fazer negócios na crise e dentro do ambiente de crise, tu também pode crescer, tá? Claro que quando a gente fala de pandemia e falamos até da própria enchente, é algo inusitado, fora do comum, mas hoje nós estamos vivendo também um outro ambiente de crise, uma taxa de juros alta, como diz assim, uma redução no investimento propriamente dito, tá? Por que eu vou investir em negócio se eu posso deixar esse dinheiro parado e ele está me dando resultado também? Até
por que que eu vou usar o meu ativo, né? Perfeito. Então, assim, sempre está eu sempre acredito, e é uma máxima de tu tentar enxergar o outro lado. Como que tu consegue te superar dentro daquele ambiente? Isso só dá certo se tu aumenta as tuas chances, tá? E como que tu aumenta? Tu aumenta ligando diversas ações dentro da tua empresa com pessoas que vão aumentar a tua possibilidade, tá? De tu ter resultados. Ou seja, tu tem que estar sendo protagonista, está buscando de forma incessantemente bons resultados e boas ações que elas vão impactar ali na frente. Para que isso? Para ela superar esses momentos, tá? Para que tu consiga entrar naquela crise, nós não sabemos qual vai ser a próxima, mas que tu esteja, como diz assim, com ações adequadas, mais bem preparado. Tu fazendo isso, te aumenta a tua chance de assertividade. Certeza não temos, mas aumenta a chance. Poxa, vivemos uma enchente, é uma tragédia, mas hoje a gente está vivendo uma outra que eu digo que é 15% de taxa de juros. Hoje tomar recurso é perigoso. Tá, mas como que eu cresço, Anderson? Com capital, só com o meu capital? Não, tu toma recurso, mas cuidado, porque se tu passar da tua medida, é como tu estivesse ali rodando dentro do teu cartão de crédito e pagando o mínimo. Se tu fizer isso uma vez e tu não cuidar, tu vai entrar num ambiente randômico que tu quase não sai mais. E aí é perigoso. A linha é muito tênue, né? Entre ousar e arriscar e dar certo. Sim. Ou também se endividar e ter que fechar as portas. Então, tem que ser muito bem calculado isso, né? Como saber qual que é a hora certa de ousar e ir para frente ou não? Vou pisar o pé no freio. O painel de controle é o melhor ambiente. Nós chamamos de... Para onde eu olho? O que o empresário precisa acompanhar no seu dia a dia? Os números é o que vão estar dizendo. Poxa, se eu soubesse de tudo que eu tenho, de tudo que é a minha empresa, os riscos que eu posso correr, talvez eu não estaria ousando, não estaria avançando. O empresário, eu acredito muito no empresário protagonista, o empresário que ele vai ser aquele que vai puxar esse time, essas pessoas, aquele que está constantemente insatisfeito, mas não insatisfeito murmurento, é aquele insatisfeito que ele acredita que dá para ficar melhor. Tá? E também não estou dizendo que ele não deva comemorar os seus resultados. Parece que você nunca está feliz. Pelo contrário, vamos fazer tudo isso junto. Ele quer mais, mas ele vai comemorar esses resultados também. E se ele fizer tudo isso, tá? Acaba ele tendo um pouco do feeling dele, que ele chega e diz assim, é a hora de eu avançar agora. Ele está perseguindo um objetivo. No dia a dia de consultor, eu digo que tem vezes que esse empresário ele não tem com quem falar esses sonhos, porque ele se contar para um colaborador, né, ele talvez tenha conflitos de interesses. Então, nós acabamos no dia a dia, tanto como consultor ou como ambiente de conselheiro, sendo aquela pessoa que ouve aqueles sonhos e alinha isso também. Inclusive, motiva ele dizendo, vai, tá? Uhum. Mas até é super importante, eu adoro lidar com leões, tá? Uhum. E que é aquele que eu dou algumas dicas para talvez controlar. É muito desafiador pegar aquele que nós temos que empurrar, tá? Esse talvez assim, ele precisa até achar dentro da empresa dele alguém que vai fazer esse papel, porque senão ele será consumido, o concorrente vai atropelar ele vai perder mercado. Não basta ser bom, não basta eu ter um bom produto, as coisas todas mudaram, né? Eu já era, como diz, o jeito que tu te comunicava no passado. Hoje tu precisa estar atento ao novo formato. As pessoas não vão vir comprar de ti.
E, poxa, tá, mas antes eu me comunicava desse jeito, agora eu tenho que te comunicar de um outro para que eles comprem o novo, o teu jeito que tu vende. Para que continuem comprando. Isso mesmo. Então esse é o caminho. E tu citou um ponto importante que é essa jornada solitária do empresário, né? Muitas vezes os empresários dizem que realmente não tem esse olhar, né? Além do dele para tomar as decisões do dia a dia. E acaba sendo sufocado por aquilo ali, né? Sem poder dividir as angústias, as decisões realmente difíceis. Então, também por isso, ter esse olhar de fora de um consultor que possa, inclusive, ver de um olhar que não seja tão míope, né, pro negócio, trazer um olhar de mercado, de fora mesmo, que não seja viciado, também acho que pode ser bastante útil, né? Como na vida, no dia a dia, uma boa conversa com um psicólogo é bom, ela alivia, sem dúvida, né, ela distensiona, e tu ter um momento com alguém que tenha primeiro, tem uma bagagem, tenha toda uma rodada no mundo empresarial, que já tenha testado, já experimentou validado. Isso, já viveu aquilo, sentiu as dores, e poder dividir, mas não como dica também, mas com metodologia, e tu perceber, tirar esse empresário do ambiente de solidão de dono, tá? Porque essa daí ele passa horas pensativo, reflexivo, achando momentos para descomprimir, e esse é um ambiente adequado onde ele consegue uma boa conversa, externar os seus planos, seus projetos, aquilo que ele está desejando, às vezes até com uma ousadia extraordinária, e já ouvi muita loucura, né, de tu chegar e dizer assim, poxa, eu tô querendo fazer isso. Num primeiro momento, às vezes eu chego um pouco conservador, né? Chego a ser assim, será que será que isso vai ser bom? Sim. Mas não, por trás eu me conta mais. Aí, ao ele me contar mais, né, é natural que tu enxergue porque aí ele te dá mais informações, e com isso tu expande. Vai entendendo. Uhum. E tu entendendo, aí depois é uma construção. Uma construção até, que eu vivi isso na minha vida, até dentro das empresas, da família, onde o pai era o protagonista e nós éramos que organizávamos. Uhum. Hoje até digo que continuo fazendo isso, tá? Com alegria dentro dos clientes, onde tenho lá clientes super protagonistas, que são tocadores, e ele vem e chega e diz assim, poxa, eles dando uma entrevista, eles disseram, não, eu sou de fazer, eu sou de resolver, tá, e como tá a organização disso tudo? Depois eu contrato um time que vem e me ajuda a botar as coisas no eixo, porque não dá para controlar tudo isso junto, ele às vezes o tempo é o mesmo, e isso ele, como diz assim, ele consome a energia, ele consome a equipe. Os ativos são também escassos e restritos. Nós aqui não podemos também acreditar, e não sejamos hipócritas, de fazer uma solução de rico, onde tu vai entrar dentro de uma empresa, tu vai aportar um capital que talvez tu não tenha. Então, e acabamos de dizer que custa tu tomar recurso no mercado. Então, não é tão fácil assim, eu vou pegar, vou botar, não dá para errar. Se as chances são poucas, as tuas cartas, teus super trunfos não tem um bilhete dourado para tu puxar agora que eu vou resolver isso num instante. Então, é uma combinação de acertos e erros que vão acontecendo na vida do empresário. E essa troca deve ser muito interessante, né? Essa troca tua com os empresários, porque se constrói junto, se cresce junto, e lá no final, quando se colhe os frutos, deve ser muito gratificante para ti, porque eu acho que também se tem um papel meio que também de psicólogo aí, né? De apoiar nas dores, de estar ali quando a dúvida tá batendo, a ansiedade tá pegando. Então, acho que é uma relação muito bacana que se constrói aí, né? Essa relação, eu digo que para os clientes, assim, nós não somos amigos, eu acredito que a gente vai virar. A sequência no caminho, isso acontece. Eles até brincam, tu deveria fazer psicologia. Eu não, eu tenho o meu já que eu utilizo, mas esse carinho, esse cuidado que se dá, e para nós é um filho também, como eu comentei, que é um filho que tu vê crescer.
Tem alguns ou que eu consegui consertar, tá? E quando eu te digo consertar, é tirar ele do ambiente de angústia, de inflamação, de tensão, que ele não consegue desatar aquele nó. Então, a gente vira um médico para aquela empresa, para aqueles que passam por momentos difíceis. E até é uma fala do meu filho, médico intensivista de empresa, né? Então, tu resolve aquilo ali, tu cura, e aí a prosperidade vem junto, porque tu consegue achar espaço, tu consegue encontrar ambientes para que ele consiga seguir prosperando. Mas é uma interação super magnífica, que aí tu transcende, tu ganha para isso, né? Tu tá fazendo o que realmente tu gosta, tu é animado. Todos os dias acordo 5 horas da manhã. Se tu me disser, cansado? Claro que sim. Mas é umas 5 horas, às vezes ou é para pegar a estrada, ou às vezes é para ir para até para academia também, eu também preciso distensionar, Com certeza. né, para ir e depois, logo em seguida, ir para ambiente de cliente. E eu acho que é legal, tu também comentou aqui, que tu traz na tua bagagem, na tua trajetória, esse outro lado que é o lado do empresário. Porque tu também teve essa participação na empresa familiar. Sim. Então, e hoje tu já sentiu na pele o que hoje tu escuta muitas vezes dos empresários, né? Então, o que tu aprendeu, o que serviu de lição para ti também estar do outro lado do balcão? Hoje, e assim, sempre vem as lembranças lá do passado, e as lembranças, elas, não vou nunca dizer que elas não serviram, elas não foram boas, né? E eu digo que, por vezes, tu dormia rico, acordava pobre, e o inverso também, tá? Então, essa é a vida do empresário, ela é dinâmica, ela é ativa, e aqui também não estou falando sobre uma história de alguém que virou consultor, que em algum momento tá vindo aqui me dar dica por conta de ele ter tido uma história que não tenha sido tão adequada. Não, eu tive diversos problemas, chamei muita gente para tentar me ajudar também, senti, como diz na carne, e isso só foi me empoderando, foi me dando condições para eu falar hoje, digamos, para aqueles que interagem comigo, com conhecimento de causa, porque nós não podemos pegar um tubo de ensaio, tá? Eu não posso pegar alguém que vai fazer uma primeira amostragem. Tu tem que pegar gente que, como falei, de especialista, que domine aquele assunto, que entenda. E se não souber, chama alguém bom para fazer, para tu romper, para tu curar aquela situação problemática mais rapidamente. Então, essa vivência, ela foi bons anos, a gente cresceu, tá? Era uma empresa familiar, segmento de crédito consignado, diversas lojas, diversas pessoas, como diz, desafios. Foi meu primeiro trabalho, onde tudo começou, e ali fui galgando as minhas conquistas também. E tem, como empresa familiar, ela tem um brilho e ela tem inúmeras mazelas também, né? Mazelas de tu tá com teu pai ali, chamo de pai ou chamo de chefe? Teu irmão, tá? Tuas irmãs, como que tu vai interagir isso? Somos preparados ou não somos preparados? Aí nós já vamos falar de governança. Somos, digamos assim, conseguimos trazer dentro da nossa mochila. Tenho conhecimento, mas eu não tive vivência ainda. Eu tive bons mentores, que me serviram como diz assim, que me encorajaram, que me deram conhecimento, e não era, como diz assim, pessoas também muito mais velhas, alguns eram próximos à minha idade. Então, eu acredito também nesse mix de juntar gênero, tá? Juntar idades diferentes, o respeito ao mais velho, mas também não ser aquela coisa assim fechada e dizer, porque ele é mais velho, ele sabe tudo. E isso falo para o jovem, né, que ele precisa estar também furungando, tentando ir atrás, tá? E sendo questionador. Por quê? Mas por quê?
E nessa busca, tu vai crescer, tu vai rapidamente galgar também novos níveis, né? Então foi essa um pouco da caminhada, assim, de viver numa empresa familiar e depois viver a transição também, sai dela. Meu pai não queria falar comigo por um tempo, tá? Quando a gente viveu essa etapa de venda, ele já tinha planos para seguir com a equipe dele, e eu fazia parte da equipe dele. Mas essa foi a hora que a gente acabou, como diz assim, escolhendo uma nova caminhada, tendo, e sem dúvida, né, tu tem que ter apoio de família, esposa, para tu ter essa reconfiguração, assim, que não é fácil. Não foi um momento sabático, foi um momento de ajuste de rota, e tu ter essa tranquilidade para que tu consiga fazer e acerte também, né? Poxa, como vai ser aquela nova etapa? E essa caminhada, assim, de tu conseguir logo ali na frente conquistar e poder hoje dividir a tua experiência com os empresários, ela é gratificante, tá? Mas não deve ter sido realmente uma decisão fácil. Não, essa daí é uma história, assim, que... Mas valeu a pena, sem dúvida. Tem coisas que, enfim, a gente precisa cortar os vínculos em algum momento, né? Então, sim, acho que é uma decisão muito bem pensada. Mas como tu pode falar com propriedade sobre essa questão das empresas familiares, e acredito que tu atenda muitas também, esse é um ponto super importante dessa relação entre os sócios, que muitas vezes também são parentes, são pai, mãe, irmãos, e às vezes essas relações se sobrepõem, né? O familiar e o profissional, e aí acabam havendo conflitos. Então, pelo que tu já vem observando, né, nessas empresas que tu atua, na tua própria empresa familiar, o que dá para se fazer para tentar diminuir os conflitos e viver numa harmonia, né, preservando a saúde do negócio? Empresa familiar, eu digo que todas as empresas, de um modo geral, elas acabam são familiares ou elas vão virar, tá? E esse drama, a não ser as grandes corporações, né? Ela assusta, ela preocupa, porque em algum momento aquela empresa que pode ter sido criada por um único dono, daqui a pouquinho haverá uma sucessão. E hoje há ferramentas de governança que tu traz para dentro, tá? Com o intuito de tu tentar criar tanto o empoderamento, ou tu designar as pessoas para o cargo mais adequado. E cargo é cargo. Aquela pessoa, há cargos que precisam ser cuidados, preservados, porque é uma área pilar daquela empresa que ela precisa ser cuidada. Ah, mas eu tenho que colocar a minha irmã para cuidar daquela área. Talvez, se ela tiver todo o hard skill e o soft skill necessário para ela cuidar daquela área. Bom, em igualdade de condições, prestigia alguém da família. Mas em igualdade de condições, se há uma grande disparidade, não pode aquele familiar estar ali. Aí é aquela organização que a empresa, por vezes, faz. Eu vou botar uma pessoa aí, depois logo já entra o dinheiro na história. Jogado. Aquela pessoa tem que ter tanto de prolabore. Dá para organizar isso. Ela continua sendo uma pessoa vinculada tendo um prolabore, e depois ela tem divisão de resultados. Mas não coloca alguém... a gente diz, não coloca jabuti em cima da árvore, tá? Se aquela pessoa não é boa para isso, tu tá causando um crime para aquela empresa. Tu tá machucando toda a operação, tu colocando em risco o sucesso e o resultado dela. Então, a empresa familiar, como tu dosa, como tu equilibra esses cristais em cima de uma bandeja, tendo muita transparência, profissionalismo, conversas difíceis, tem que ter um bate-papo que vai doer, tá? Somos irmãos lá fora. Aqui dentro nós somos sócios, E ter também um ambiente, quando eu falo de transparência, não dá para... um mais velho tem que ganhar mais. Não façam isso, tá? Tem que chama alguém para apoiar
aquela pessoa ali, ela está dentro do que o mercado naturalmente deveria remunerar, que aí é o que eu digo, é uma igualdade de condições. Não tem por que aquela pessoa estar se valendo do ambiente de ser dono, de ser irmão, de ser pai, para que ela seja e diga que eu posso, eu faço, eu tudo e assim por diante. Então, esse foi uma dica, assim, de equilibrar esse ambiente, tá? Verdades difíceis de serem ditas e engolidas muito provavelmente por empresários que têm a sua empresa familiar, e inclusive acho que tu vai ter que voltar aqui pra gente fazer um episódio só de empresas familiares, porque isso dá muito pano pra manga, essa história, porque são relações, né, então, e a ideia é que se preserve essas relações, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito profissional, então realmente tem muito pra gente falar sobre isso, e acho que tu tem muita propriedade, né, pra falar, porque tu vem de uma, então, e tu também teve que romper esse vínculo, e não deve ter sido uma decisão fácil. Então, voltaremos desse assunto para mais adiante. Infelizmente, nosso tempo é curto para a gente conseguir abordar tudo que a gente gostaria aqui. Legal. E eu não posso deixar de te perguntar sobre o teu novo momento profissional, porque depois de muitos anos atuando como consultor, agora tu também te dedica a ser conselheiro, né, profissional de empresas. Explica pra gente da onde veio essa decisão, por que tu decidiu, enfim, dar esse passo para essa atividade profissional. Liz, isso foi eu senti uma falta, tá? Uma falta de como se fosse na trilha, tá? Com o cliente. A gente diz até, tem um livro que fala de cauda longa, né? Como a gente continuar vinculado àquele cliente. E isso acontece, o ambiente, a fala do conselheiro, ela já vinha acontecendo na minha vida. E quando eu te digo conselho, ela é como diz assim, uma recomendação, tu estar dentro do ambiente num tempo mais curto com aquele cliente, mas também um olhar, um cuidado permanente e constante com ele. Bom, eu já vinha fazendo isso de forma informal, já vinha vivendo, aquele cliente que terminou uma trajetória comigo, e eu volto com ele, eu tô sempre ali chamando ele, vamos almoçar, vamos ter uma rodada para que tu me atualize das tuas informações. Então, essa nova etapa, ela vem através também de uma formação que eu busquei, e aí vivenciando isso dentro de um cliente que eu já estava no ambiente de conselheiro, mas não tinha formação e sentia aquela falta. Eu acredito muito a gente precisa ter a bagagem para poder entregar adequadamente. E foi isso que aconteceu, tá? Então, busquei me profissionalizar, já fazia isso de forma informal, e hoje eu já consigo, como diz assim, me sentir adequado para fazer aquele estágio onde o cliente, ele viveu uma etapa de consultoria, se reestruturou, se organizou, viveu uma rampa de crescimento também, e ele precisa de alguém que esteja tendo um olhar de manutenção, um olhar de cuidado, um olhar que vai também conciliar aquela animação que aquela empresa tem, direcionar também para que ela vá ter não desvie do seu planejamento estratégico, não fuja daquilo que tão relevante no dia a dia dos negócios. Tá? E daí, na prática, as empresas podem te chamar para ser conselheiro de administração, mas também conselheiro consultor, né? Então, explica pra gente qual que é a diferença. Existe, como diz assim, as empresas que tu ouve, já que tem um nível e um patamar, elas têm uma exigência legal de ter o conselho de administração, tá? Então, esse tem o que nós chamamos uma atividade, tá? Que é regrada, onde tu até, inclusive, tu não só está lá prestando um conselho, mas tu também está tendo o que chamamos de fiança, tu assina por aquela respectiva empresa. Isso se dá em empresas que já atingiram um ambiente de governança robusto, grande e assim por diante. Então, podemos vivenciar este mundo, tá? Que é aquele que tu
tu está muito mais acompanhando aquela empresa pelo seu tamanho, por ela ter crescido, por ela já estar em ambiente de governança de fato. Mas o consultivo, ele vem com um ar muito mais de ambiente de recomendação, de caminhos que aquela empresa poderia estar seguindo, ou ao mesmo tempo que ela poderia estar refletindo para buscar um ambiente de inovação, tá? Quando falamos de consultivo, é montar aquele grupo de pessoas, e não precisa ser o conselheiro, ele tem que ser uma pessoa de cabelo branco. Não, hoje não há empresas e há jovens empresas, tá, que já nascem com ambiente de conselho. Em outros países é quase uma exigência o empresário ele ter um board que vai estar acompanhando ele no seu dia a dia, na sua trajetória. Para quê? Para tirar aquela solidão de dono, para tirar aquele ambiente de e agora? Como que eu faço? Alguém vai vir aqui puxar um pouquinho a minha orelha, dizer que eu não estou atingindo os resultados que tinham sido planejados de forma adequada. E esse é o ambiente de conselho consultivo. Claro que ele também vai tratar aquele momento de cólera, onde aconteceu uma super situação, e ele vai estar apoiando a decisão, recomendando isso, recomendando aquilo. Por quê, né? Qual a diferença também de consultoria para o conselho? O conselho ele não vai executar, tá? Ele não vai botar a mão na massa de forma legítima para fazer a execução. Enquanto o consultor ou a assessoria, ela tem essa característica de viver no dia a dia, até botando a mão na massa. Eu acredito muito em consultorias assim também. Não vem só dar um rasante aqui, me entregar algo que, me dizer algo que eu devo fazer. Não, a gente vai inclusive mostrar, lógico que tu não vai fazer toda etapa, dá para fazer desse jeito. Vamos tirar, como diz o sair da cadeira, né? E vamos tentar fazer juntos. Vai acontecer, empresário, contigo ou sentigo. Tem que acontecer, porque aquilo ali é importante para o planejamento estratégico daquela empresa, daquele resultado que a gente está almejando. Perfeito. O conselho de uma empresa enfim, a parte mais importante, por onde passam as decisões mais estratégicas e o futuro do negócio, né? Então, inclusive, a gente vê pouco conteúdo sobre isso para quem faz parte de um conselho. Por isso, vou pedir, aproveitar esse nosso momento e te pedir para tu contar aqui para o pessoal que está nos assistindo, para quem faz parte de um conselho de uma empresa, né? Quais são os pontos, os aspectos que sempre se precisa ter em vista, né? Realmente nas reuniões, para serem discutidos. Qual a dica tu deixaria para quem faz parte de um conselho? Os conselhos hoje de empresas, eles é normal, ou ele se formou de forma profissional, ou ele está sendo galgado muitas vezes para organizar um ambiente de governança até da própria família. Uhum. Fulano vai ficar numa cadeira de conselho e assim por diante. Mas aqueles que são mais profissionais, eles trazem uma gama. A recomendação é trazer profissionais que sejam multidisciplinar. Eu não posso trazer 2 conselheiros que são bons em finanças. Finanças sempre é como diz a cadeira mais requerida dentro dos ambientes de conselho. Mas eu tenho que trazer, se aquela empresa ela precisa de tecnologia, eu tenho que trazer alguém que é ninja em tecnologia, alguém que é ninja em finanças, e eles terem esse olhar multidisciplinar para tentar estabilizar os ânimos da própria empresa e até a vocação que ela tem, e não perder isso. Ao mesmo tempo, é natural que esses que estão embarcados já dentro disso dominem o assunto, dominem os números da empresa, por mais que eu seja daqui um pouquinho um conselheiro com o aspecto de tecnologia relevante, eu tenho que ser... como diz assim, com um empoderamento de dados, de informações que são as mínimas que eu preciso saber desta empresa. Com isso, ele vai estar dando uma recomendação mais adequada, ele vai estar dando um direcionamento correto para aquele empresário e aquele grupo que está ali formado, que naturalmente acaba tratando e cuidando de inúmeras pessoas, clientes, o cliente tanto interno quanto externo e assim por diante, né?
Isso é super importante, porque é pelo conselho que passam todas as decisões mais importantes de uma empresa, e ter esse olhar, cada um com o seu jeito, com seus conhecimentos, com as suas skills, né? Como a gente falou aqui, isso ajuda a agregar e a tomar uma decisão mais assertiva. Então, acho que isso é super importante. E tu citou um ponto que eu acho que é fundamental aqui para o sucesso do negócio, que são os processos que às vezes são muito engessados, né? Então, ter também esse olhar mais flexível, com pessoas que possam opinar de fora e ir melhorando esses processos, principalmente no mundo de hoje em dia, onde tudo muda tão rápido e com tanta inteligência e com IA, isso é fundamental, né? De que forma tu vê isso? Processo, eu te diria assim, já foi a época que nós criaríamos um fluxograma, tá? Isso já não existe mais no meu entendimento. Por quê? Porque a vida está muito dinâmica mesmo. As pessoas não fazem mais uma coisa só. Mas é importante a empresa ter macro processos escritos, definidos, que são aquilo que a gente diz assim, é uma trilha que precisa ser feita. E aquilo, quando tu escreve ela, quando tu torna claro e tu engaja pessoas, porque às vezes as empresas, elas montam o processo e não perguntam para aquele que vive se aquilo é o adequado, faz sentido. E aí quando tu define o macro processo e tu dá o envolvimento daquelas pessoas que participam no dia a dia, não tem por que não acontecer. Lógico que para isso tu também estabelece ferramentas de análise, de acompanhamento, para que não se percam, tá? Não estou dizendo aqui a época que tu fazia um formulário, tá? Ainda hoje tu pode ter um padrão de coisas, mas tu não pode estar mais tão engessado. Você tem que copiar e colar isso e remeter. E também acredito muito que o processo está sendo sucumbido por, a gente fala aí de inteligência artificial, falamos de inovação. Acredito muito que algo que uma pessoa fizer 3, 4, 10 vezes ao longo do mês ou ao longo do seu próprio dia, ela pode ser substituída por tecnologia. Nós precisamos, dentro das empresas, ter ambientes de tecnologia que venham a tentar encurtar aquilo ali, tirar. Não estou tirando aquela pessoa também, mas eu vou tentar aproveitar ela em alguma outra situação. Que a IA não pode ajudar. Exato, e isso daí é genuíno. A IA, ela não vai, ou melhor, talvez vá, né? Não sabemos, né? É uma grande dúvida. Mas no que hoje, falando de IA, é natural que todos os nossos trabalhos que a gente produz, eu passo pela IA. Para quê? Para ver se a gente não está esquecendo de algo. Para ver se tem talvez uma escrita um pouco melhor, uma melhor fala sobre um determinado assunto. Então, a gente tem uma transparência até dentro dos nossos clientes que esse material já passou por uma IA para que ele fizesse uma revisão. Poxa, recebemos uma planilha. Antigamente eu passava horas cruzando ela. Hoje a gente cruza ela dentro da IA, também bota o nosso conhecimento embarcado para revisar, para ver se algo ali a gente não está, que a IA não enxergou. Então, e aí, né, até para tu ter a criatividade, por vezes, né, a gente toma no dia a dia muitas decisões difíceis, a gente muda a rota de empresas, a gente coloca em risco famílias, empresários, mas tudo isso não é só com sentimento, é com conhecimento, com olhar, e aí tu utiliza de uma ferramenta estratégica. Já disse a palavra, ferramenta, né? Ela não vai nos substituir. Já estou com 2 notas mentais aqui, espero que os empresários que estão nos assistindo também estejam anotando para não esquecerem, mas as 2 que eu anotei aqui na minha cabeça foram macroprocessos, desenhar os macroprocessos, né, para não perder isso de vista, e também sempre validar tudo com a inteligência artificial, não deixar de ter o senso crítico, não deixar de construir aquilo ali, né, com esse senso crítico, mas passar pela IA para ver se não faltou alguma coisa, porque hoje em dia a gente toma decisões tão rápidas e às vezes alguma coisa pode acabar passando. Então a inteligência artificial ela tem que vir como um braço, e tu enxerga ela como uma aliada. Totalmente. Porque tem pessoas que ficam ainda, muitos empresários, acredito, ainda ficam meio receosos, né? Mas a IA já é uma realidade. Eu vou mais além, eu acredito que
o empresário, até recomendo cursos, por vezes, para que eles, onde a IA pode te ajudar no teu trabalho. E aí, chame um especialista que vai vir, não é um cursinho de IA solto no ar, não é uma ferramenta, e qual que eu vou utilizar, não é isso que vai fazer a diferença. Hoje tu instala a que tu quiser dentro do teu telefone, dentro do teu computador, mas tu botar ela em prática dentro do teu dia a dia. E isso tá no meu dia, tá no dia daqueles que eu atendo, tá no dia dos filhos deles também. Como ele pode pegar aquela ferramenta e apoiar nos seus estudos. Mas não perca a possibilidade de ler um livro, não perca a possibilidade de aprender, de pegar o genuíno. Tá? Esse genuíno, ao nosso ver, é o que vai fazer a diferença entre quem somos e a tecnologia que vem aí pela frente. Ela vai dar o grande pulo do gato, assim, pra gente poder avançar nisso daí, muito sem bom. se machucar também, né? Muito bom. E a gente precisava falar sobre isso aqui, porque afinal a inteligência artificial já está presente em todas as áreas, dentro das empresas, e sem dúvidas veio para ser uma grande aliada dos empresários, né? Isso aí. Enfim, vamos nos encaminhando para o final da entrevista, Anderson. Mas antes da gente encerrar, eu quero te propor uma dinâmica aqui, uma dinâmica diferente. Uma dinâmica de perguntas e respostas meio relâmpago, assim, fazer pergunta e responder. Esse é o desafio, né? Responder rápido e de forma mais sucinta. Topa? Topo, bora. Eu vou olhar aqui para minha cola aqui, para ela poder me ajudar. Então vamos começar a nossa dinâmica com uma pergunta que é super importante para o empresário. Um hábito que todo empresário deveria ter toda semana. Ele precisa toda semana revisar seus planners, seus indicadores, aquilo que ele programou, se ele fez, se ele não fez. Isso é o dia a dia de uma segunda-feira, tá? De manhã, no café da manhã, ele está tendo que fazer isso. Isso vai fazer a diferença no dia a dia dele. 2. O melhor não que o empresário pode dizer. O não, a margem negativa. Esse negócio tem que dar dinheiro, senão não tem graça. Persiga o resultado, tá? E para isso tu vai ter que dizer não para diversos negócios, tá? Às vezes ele é meio estratégico, tá? Faz sentido tu entrar ficar por um tempo, mas coloca a data final, senão em algum momento isso vai fazer falta. 3. Um erro que inicialmente, à primeira vista, parece pequeno, mas que custa muito caro. A falta de disciplina do empresário, tá? Isso daí, por vezes o operacional consome, e aí ele esquece. Não vou fazer aquela reunião, deixa para depois. E isso é na vida. Tá? Se tu não acordar cedo, se tu não cuidar do que tu vai te alimentar, o que tu vai beber, não dá para ser tudo, não dá para ser nada. Então, tu tem que cuidar esses extremos, tá? E essa disciplina, ela vai entregar resultados reais, tá? Perfeito. 4. O que tu cortaria primeiro numa crise? Numa crise... Qual setor, o que fazer numa crise? Preciso cortar. Aquilo que não for operacional, tá? É importante ele ter essa visão clara do que é operacional, o que é essencial para aquela empresa, tá? O que ela vai fazer total diferença no dia a dia, que não vai... quase quando tu precisa te alimentar, tu precisa tomar água, e isso é a mesma coisa dentro da empresa. Numa crise, bom, que não for isso, é supérfluo, porque a gente vai adquirindo coisas no teu dia a dia que tu vai colocando e tu nem percebe. De tempos em tempos, esse empresário, a gente acredita muito nisso, ele tem que fazer uma revisão se ele tem que cortar unha. Tá? E como que ele faz isso? Tem que dar uma passada nos custos, para isso um bom DRE, por isso uma análise, aquilo ali nós temos que cortar, porque ele é desnecessário, não faz sentido para a empresa. Perfeito, a base precisa continuar ali, o que faz o negócio girar. Isso aí. E o último 5, um livro que todo empresário deveria ler. Esse eu trouxe até. Olha! Recomendo, esse aqui vale muito a pena, tá? Ele faz toda a diferença para mim, por conta eu diria que as duas, até o subtítulo dele, Trabalho Duro, Conversas Difíceis e Corações Plenos, tá?
Conversa difícil é necessário, ela vai distensionar, ela vai fazer bem, ela não cria úlcera, não cria câncer, tá? Ela dá um alívio para aquele empresário. E aí ele vai começando também a se encorajar para poder para ele poder liderar, para ele poder estar à frente daqueles que são os liderados dele. E isso faz bastante diferença. Recomendo, como diz, e tu te permitir ser imperfeito, tá? Que é um outro nomezinho aí que vem junto nesse livro, que nós não somos, tu tá sempre acertando e errando, tu tá sempre tentando. Um empresário bom, uns já me perguntaram um dia, quem é, Anderson, um empresário de sucesso? É aquele que está constantemente procurando ajuste, que está batalhando por uma novidade, está tentando achar, não é um insatisfeito, não é um murmurento, mas é aquele que está tentando achar a correção da sua rota. E aí levando as suas equipes junto, né? Ele não vai sozinho, ele precisa estar com um time também engajado, afim, que divide resultados, que acredita nas pessoas. Esse é o empresário de sucesso. É aquela coisa que quanto mais rápido tu erra, mais rápido tu aprende para acertar da próxima vez, né? Então isso é importante também de aprender a lidar com o erro. Sempre. E acho que isso, inclusive já vou colocar esse livro na minha lista. Eu tô lendo um livro dessa autora, Brené Brown, que é sensacional. E vou colocar na lista também, porque acho que vale a pena, realmente. Legal. Anderson, nosso tempo, totalmente esgotado. A gente poderia ficar mais muitas horas aqui falando sobre essa rotina de empresário, porque realmente tem muitos aspectos que a gente precisa considerar. Mas como o nosso tempo aqui é curto, eu quero fechar essa nossa entrevista te pedindo para deixar aí uma mensagem para os empresários que estão nos assistindo e com uma pergunta que eu acho que pode valer $1 milhão. Na tua opinião, qual que é o segredo para se ter um negócio sólido e sustentável ao longo do tempo? Sólido e sustentável, né? Ele já passou de uma etapa onde ele começou. E aí tu já rompeu aquela barreira, tu já deu primeiro passo. E o empresário, como eu disse, ele vira de sucesso na hora que ele controla, na hora que ele acompanha, na hora que ele escolhe uma janela do seu mês para ele olhar a sua empresa, que ele acompanhar ela. A gente chama de 29/1, que é 29 dias do mês tu trabalha, um dia do mês tu para e pensa, tu lê a tua empresa. Essa é uma ação de sucesso, tá? Que vai fazer com que tu tenha monitoramento, acompanhamento. E aí são os indicadores, vai ser todos aqueles dados que tu precisa ter e tu traga para dentro dessa reunião o teu núcleo duro, aquelas pessoas que são relevantes, que imutáveis. Lógico, quando a gente diz imutável, pelo menos elas estão fechadas comigo hoje, tá? E aí esse fechado nós vamos juntos organizar aqui, nós vamos afiar o machado para sair para um próximo mês com força, para conseguir avançar e conquistar novos objetivos, tá? Esse é a minha recomendação para esses empresários aí. Muito bom, fechando com chave de ouro, Anderson Urbim, que é consultor e conselheiro empresarial. Muito obrigada pelo teu tempo aqui hoje, por ter compartilhado tanto conhecimento, tantos insights, né, com quem está aí nessa lida diária, né, da vida do empreendedor e do empresário. Obrigado. Luiz, também, obrigado aí. Foi ótimo. E também quero agradecer a vocês que ficaram conosco aqui até o final. Se tu gostou desse episódio, deixa o teu like. Se tu é empresário, conta pra gente aqui nos comentários o que tu achou desse episódio, se fez sentido, se te trouxe algum insight, porque a gente vai adorar saber. Tá certo? Então, muito obrigada pela tua companhia, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.